1%, Fernão Battistoni. Desafie a si mesmo. Quando eu era mais novo, não me passava pela cabeça a ideia de escrever um livro. Como um cara como eu, que não lia, poderia fazer isso um dia? Só que percebi que não lia porque os livros me cansavam. Eu só queria saber daquilo que me interessava. Achava que literatura clássica ou aquelas listas de leituras impostas pela escola eram perda de tempo. Na minha adolescência, meu pai desenvolveu o costume de me levar à livraria todo domingo. Então pude ter contato com assuntos que faziam mais sentido para mim. Ali os livros começaram a me interessar de verdade. Tanto que hoje faço questão de manter uma rotina de leitura, inclusive reservando tempo para ler para meus 2 filhos. Pensando naquele Fernão jovem que não lia, tive a ideia de compartilhar estes insights, do qual irei fazer a leitura para vocês. Dessa forma você poderá escutar enquanto faz outras coisas. Então vamos otimizar o seu tempo e assim crescer 1% ao dia. Começo com uma dica de Fernão Battistoni, para que você desafie a si mesmo. Talvez você já tenha ouvido falar do Monte Fuji, a montanha mais alta do arquipélago japonês. Para quem nunca escalou o Monte Fuji, pode parecer um tremendo desafio. Mas se você considerar isso, já pensando em todas as dificuldades que podem surgir no meio do caminho, não vai nem sequer calçar o tênis e sair de casa. A vida é assim. Para saber se dá para chegar lá no topo, é preciso colocar a cara a tapa, enfrentar seus maiores medos e ver até onde você aguenta. Na dúvida, sempre tem o caminho de volta. Um relato agora de Fernão Battistoni. Quando decidi escalar o Monte Fuji com alguns amigos, eu não tinha nenhuma experiência naquilo. Era setembro, estávamos fora da temporada, mas resolvemos encarar a aventura. Assim que colocamos o pé na trilha, percebi que não ia ser tão simples. Além de fatores de risco como a neve e o frio, todos os acampamentos estavam fechados por não ser época de escalada. Não tínhamos como nos aquecer. Conforme subíamos, o desafio ficava maior por causa da altitude e das condições climáticas. Mas, acima de tudo, havia meu evidente despreparo para lidar com aquela situação. Quando saímos, eu achava que seriam 6 horas de caminhada. Foram 12. 12 horas em que me senti absolutamente vulnerável porque não tínhamos nenhuma garantia de que chegaríamos inteiros no final daquela jornada. Sem experiência, sem saber se a temperatura ia baixar mais, sem as roupas adequadas, sem o apoio dos acampamentos, com um isqueiro e na altitude conseguimos fazer uma fogueira improvisada que nos livrou do frio por algum tempo. Faltavam só mais 200 metros para o topo, mas a maioria escolheu permanecer no conforto do fogo. No fim das contas, apenas eu e mais 3 encaramos a reta final. Aqueles 200 metros, apesar da distância curta, foram os mais longos da minha vida, exigindo 2 horas de caminhada. O corpo doía muito e os dedos dos pés estavam tão congelados que eu já não tinha mais certeza se estavam ali. Mas chegamos ao topo, enfim. Superamos as nuvens e vimos o sol nascer no Japão, uma das experiências mais fascinantes da minha vida. Toda essa experiência trouxe a reflexão de que, apesar de sabermos que deveríamos ter nos preparado melhor, escalar aquele monte foi como enfrentar a vida. Só sabemos quais condições vamos enfrentar depois que a trilha começa. E o único jeito de chegar ao fim é dar cada passo com confiança, apesar dos medos, dos desafios, das situações imprevistas. Todos corremos riscos. A mensagem que quero deixar para você que está começando nesse projeto de melhorar 1% ao dia é: desafie a si mesmo. Para enxergar alguma mudança em sua vida é preciso dar o primeiro passo. A vida é imprevisível e mergulhar de cabeça nessa imprevisibilidade faz com que a gente descubra que pode muito mais. Se você tem algum Monte Fuji para escalar hoje, saia logo de casa e escale sem olhar para trás, porque a vida é feita de desafios e cada passo dado deixa mais perto do topo.